A história da passageira que sumiu no cemitério São João Batista. Você gosta de histórias e relatos sobrenaturais? Essa é uma dentre muitas histórias que ocorreram na cidade de Manaus, em um local histórico da cidade. O cemitério São João Batista. A história da passageira que sumiu no cemitério São João Batista, em Manaus, é uma das histórias mais populares entre os relatos sobrenaturais de taxistas da cidade de Manaus. Embora os detalhes exatos, e o ano em que supostamente ocorreram essas histórias, possam variar de acordo com quem conta, a narrativa é amplamente conhecida e envolve o famoso cemitério São João Batista. O cemitério São João Batista é o mais antigo e famoso de Manaus, localizado no bairro Nossa Senhora das Graças, em uma área de grande relevância histórica e cultural da cidade. Fundado em 1891, o cemitério é um marco na capital amazonense, com túmulos e esculturas que remontam ao final do século XIX e início do século XX. Ele está associado à história da cidade, desde o ciclo da borracha até os dias atuais, além de ser cercado por lendas e relatos sobrenaturais que intrigam a população até hoje. Olá! Você está no canal Curiosidade Interessante. Desde já agradeço a sua companhia. Se possível, se inscreva no canal, deixe seu gostei, e ative o sininho de notificações, para ser avisado sempre que sair novidades no canal. Não esqueça de fazer comentários, isso ajuda o canal a crescer, e ser mais indicado pelo YouTube. Também não esqueça, se possível compartilhe esse vídeo com outras pessoas e grupos que você estiver, isso ajuda muito na relevância do canal. Se você gostou desse conteúdo, faça um comentário, para que eu possa produzir mais vídeos relacionados com esse tema. Muito obrigado. Vamos lá então. A história e o contexto do cemitério São João Batista. Fundação. Foi construído como resposta à necessidade de um local maior e mais organizado para sepultamentos, substituindo pequenos cemitérios improvisados em igrejas e terrenos particulares. O cemitério São João Batista, localizado em Manaus, é uma necrópole de grande importância histórica e cultural para a cidade. Sua fundação remonta ao final do século XIX, com a aquisição dos primeiros terrenos iniciada em 1890, e sua inauguração oficial ocorrendo em 5 de abril de 1891, durante a gestão do então governador, Eduardo Gonçalves Ribeiro. A necessidade de um novo cemitério surgiu devido à expansão urbana e ao crescimento populacional de Manaus. Especialmente durante o ciclo da borracha, período em que a cidade experimentou significativo desenvolvimento econômico e demográfico. A estrutura do cemitério apresenta características arquitetônicas notáveis. Em 1905, foram construídos os muros voltados para Avenida Álvaro Botelho Maia e Rua Major Gabriel, incluindo portões de ferro de origem escocesa. A capela central, em estilo neogótico, foi inaugurada em 1906 e reformada em 1915, servindo como local para celebrações religiosas e homenagens póstumas. O cemitério São João Batista abriga mais de 19 mil sepulturas, com cerca de mais de 130 mil pessoas sepultadas. Entre os sepultados no cemitério São João Batista, destacam-se figuras ilustres da história amazonense, incluindo políticos, empresários e personalidades culturais. Esses túmulos refletem a diversidade social e econômica de Manaus ao longo dos anos, além de exibirem influências arquitetônicas europeias como mármore, esculturas e vitrais. Além de imagens e estátuas de anjos, criaturas míticas, pessoas, dentre várias outras coisas. Além de sua relevância histórica,
o cemitério é envolto em diversas lendas e histórias sobrenaturais que intrigam e fazem parte do imaginário popular manauara. Relatos de aparições, como a de uma noiva com seu vestido esvoaçante que vaga entre os túmulos. E de passageiros de táxi que desaparecem ao chegar aos portões do cemitério, são comuns e contribuem para o misticismo do local. Essas narrativas são frequentemente compartilhadas em plataformas do tipo digitais, como vídeos na internet, mídia impressa, jornais, revistas, livros, televisão e outras. Em termos de conservação, o cemitério São João Batista é reconhecido por sua importância patrimonial. Instituições como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional destacam sua relevância cultural e histórica, enfatizando a necessidade de preservação de suas estruturas e monumentos arquitetônicos. Em resumo, o cemitério São João Batista não é apenas um local de sepultamento, mas também um espaço que guarda a memória histórica de Manaus, refletindo suas transformações sociais, econômicas e culturais ao longo de mais de um século. Versículo. Novo Testamento, Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E assim, da mesma forma, como ao homem está destinado morrer uma única vez, e depois disso, enfrentar o juízo divino. A história da passageira que sumiu no cemitério São João Batista. Existem versões ligeiramente diferentes dessa mesma história. Isso se dá porque vários motoristas de táxi em Manaus vivenciaram a mesma experiência, com desfechos ligeiramente diferentes. Então, a história tem desdobramentos diferentes em sua conclusão, para cada relato. Relato 1. Um dos relatos mais detalhados diz que a história teria ocorrido na década de 1990, quando os táxis eram um dos principais meios de transporte na cidade, especialmente à noite. Segundo o taxista que contou a história, ele estava trabalhando em uma madrugada de chuva fina, por volta das 2 horas da manhã, quando parou para um aceno de corrida. Era uma jovem que estava na Avenida Álvaro Maia, nas proximidades de um bar movimentado que já estava fechando. Nisso, ela entrou e sentou-se no sofá que fica atrás do motorista. Descrição da passageira. A mulher é descrita como jovem, aparentando entre 20 e 25 anos, com pele pálida e cabelos escuros. Estava com um vestido branco, longo, que parecia ligeiramente antiquado, mas não fora de tom. Ela parecia triste e abatida, mas sua voz era suave e educada. Ao entrar no táxi, pediu ao motorista que a levasse até o portão principal do cemitério São João Batista. O portão principal fica de frente para a Boulevard Álvaro Maia. O trajeto. Durante o trajeto, a jovem permaneceu em silêncio, olhando fixamente pela janela. O motorista tentou puxar conversa, perguntando de onde ela vinha, e se estava tudo bem, mas ela apenas respondeu que precisava visitar alguém, e que preferia não conversar. O silêncio dentro do táxi, e fora do táxi, e o olhar distante da passageira, começaram a incomodar o taxista, deixando-o desconfortável. A chegada ao cemitério. Ao chegar ao portão principal do cemitério, que estava fechado devido ao horário, a mulher pediu que ele parasse ali mesmo. O taxista verificou o valor da corrida, então virou-se para cobrar, mas, para sua surpresa e assombro, o banco de trás do táxi estava vazio. Ela simplesmente havia sumido, desaparecido, sumiu como se nunca estivesse ficado ali, dentro do táxi, sem deixar nenhum vestígio de sua presença. No lugar onde ela estava sentada, o motorista percebeu que o banco estava frio, mesmo com o clima úmido e quente de Manaus. A reação do motorista.
Atordoado e assustado, o taxista permaneceu no local por alguns minutos, tentando entender o que havia acontecido. Ele desceu do carro, olhou ao redor e chamou pela jovem, mas não havia ninguém. Ele olhava e via o portão do cemitério São João Batista. Ele via os túmulos em meio a uma penumbra. Havia um silêncio perturbador. Então, uma aura de medo e pavor começou a tomar conta do motorista. Ele decidiu então dirigir-se a uma delegacia próxima para relatar o ocorrido. Quando contou a história, foi informado por outro motorista que aquele cemitério era famoso por relatos semelhantes aos dele, de passageiros que desapareciam por ali. Relato 2. Em outra versão da história, contada por outro motorista que passou por situação bem semelhante, o taxista teria encontrado uma carteira ou um lenço no banco onde a passageira estava sentada. Decidindo investigar, ele teria voltado ao cemitério no dia seguinte, e descoberto que o nome que estava no objeto pertencia a uma mulher que havia falecido muitos anos antes e cujo túmulo estava no São João Batista. Relato 3. Uma outra história contada por outro motorista diz que o fato teria ocorrido na década de 90, por volta das 23 horas da noite. Segundo o taxista que contou a história, ele estava dirigindo quando parou para atender o chamado de uma jovem, pelos arredores do centro de Manaus. Descrição da passageira. A mulher era descrita como jovem, aparentando entre 20 e 25 anos. Estava vestida com um vestido branco. Ao entrar no táxi, pediu ao motorista que a levasse até o portão lateral do cemitério São João Batista, ou seja, não o portão principal do cemitério, que fica na Boulevard Álvaro Maia. O trajeto. Durante o trajeto, a jovem ficou calada, tranquila. O motorista perguntou se ela morava próximo ao cemitério São João Batista, e ela respondeu que sim. Daí a viagem continuou em silêncio, um silêncio que causava uma estranheza por parte do motorista. A chegada ao cemitério. Ao chegar ao portão lateral do cemitério São João Batista, que estava entreaberto, a mulher pediu que ele parasse ali mesmo. O taxista ficou desconfiado. As luzes dos postes públicos eram fracas, quase apagadas, o local deserto. O interior do cemitério naquela parte estava escuro. A luz que havia no ambiente era da lua e das estrelas. O ambiente todo era digno de um filme de terror e suspense. Ele até questionou com a passageira se ela queria ficar ali mesmo ou em outro lugar, mas ela insistiu dizendo que era ali mesmo. Então, ele parou, verificou o valor da corrida, virou-se para ela, disse o valor, ela pagou com notas e moedas, e saiu do táxi, em direção ao portão lateral. O motorista ficou olhando, vendo aquela cena, ficou ali para ver até onde ela ia. Ele não acreditou quando viu que ela entrou no cemitério e foi andando e sumindo na escuridão. Bem, nesse momento, ele se viu só ali. Então, ele ainda olhou novamente pelo portão entreaberto do cemitério São João Batista, para confirmar se via a moça, mas nada, nem sinal dela. Ela sumiu cemitério adentro. Daí ele acelerou e saiu dali. Conclusão. Tentando entender tudo o que havia se passado alguns minutos antes, o motorista, já distante dali, parou o carro em um acostamento da rua, ficou pensando em tudo o que havia acontecido naquela corrida,
Foi aí que ele percebeu que o dinheiro que a moça pagou a viagem sumiu. Ele procurou com insistência dentro do carro, viu se não havia caído embaixo do banco da frente, e no sofá atrás. Ele procurou muito, mas o dinheiro que ela pagou a corrida não estava mais ali. Bem, nem precisa dizer que esse motorista ficou aterrorizado com aquela situação. Ele se deu conta que não era uma mulher, mas um espírito que assumiu a forma de uma moça, e fez aquela corrida até o cemitério. Essa é uma das muitas histórias sobrenaturais envolvendo o cemitério São João Batista. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não perca nenhum dos nossos próximos vídeos, cheios de curiosidades interessantes. Inscreva-se agora mesmo no nosso canal, e ative o sininho para ser notificado e receber atualizações regulares. Até o próximo vídeo.